Bom, gente, hoje eu tô aqui na agência de notícias do CETEP. A gente vai fazer um podcast sobre o Setembro Amarelo. O tema é saúde mental na adolescência e seus reflexos no futuro. Eu me chamo Kathleen, ele é o Davi. Nós estamos com a Beatriz, hoje, nossa convidada, que é formada em psicologia pela Uninassal. Ela vai falar um pouco sobre ela e o que fez ela cursar psicologia, essas coisas. Conta um pouco a sua história. Certo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Beatriz Xavier, eu sou psicóloga. Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu atendo os meus pacientes. Atualmente, eu também trabalho em um hospital. Nesse hospital, eu trabalho na parte mais organizacional. Então, eu estou ali como analista do RH. Então, fazendo processo seletivo, avaliações de candidatos, mas também atuo na clínica. Atualmente, eu atendo crianças e adolescentes na faixa etária ali dos 7 anos de idade até os 16, 17 anos, tá? E esse é mais ou menos um pouquinho do meu trabalho. Pronto. Perfeito. Só um pedido antes para você falar um pouquinho mais próximo do microfone, certo? Pronto, tá bom. Então, É só chegar, na verdade é melhor chegar mais ele perto, né? vamos lá. Isso, perfeito. Primeiro podcast que eu tô participando, então É o nosso primeiro também. estamos aprendendo. Não tem problema nenhum. E vocês perguntaram sobre o que me levou a fazer a psicologia, né? Sim. Então, eu sempre gostei dessa área, mas na minha adolescência eu tive contato com a psicologia através de pessoas próximas que faziam uso do serviço da psicoterapia, e através dessas pessoas eu me encantei. E aí, quando eu fui iniciar a graduação, eu percebi que isso é um pouco clichê, que eu acho que a maioria dos psicólogos devem falar assim, mas não fui eu que escolhi a psicologia, mas a psicologia que me escolheu. E hoje eu sou completamente apaixonada pelo curso que eu escolhi, pela graduação e pela minha profissão. Certo, muito legal. Fala um pouco pra gente do que é o Setembro Amarelo, por que ele é importante, a existência dele. O Setembro Amarelo, ele é uma campanha voltada para a prevenção do suicídio, né? No Setembro Amarelo, ele vai falar das questões que levam jovens, adultos, pessoas de várias faixas etárias ao suicídio. Problemas de saúde mental, situações que fazem com que essas pessoas se sintam mal no dia a dia. E essa campanha é de extrema importância. O mês de setembro, ele é uma campanha que dá ênfase a essa questão da prevenção do suicídio, mas que a gente precisa estar falando não só no mês de setembro, mas também durante todo o ano. Com certeza. Bom, a gente vai iniciar falando sobre a pressão acadêmica. A gente está numa escola, né, de ensino médio, então os alunos de ensino médio, no geral, já tem muito uma pressão de Enem, de faculdade, o que tem que escolher para o futuro, porque, querendo ou não, a gente sente muito um instinto de tipo assim, urgência. A gente quer fazer as coisas logo, aí tem a pressão externa, né, de familiares, às vezes, professores, que ficam falando, não, você tem que decidir o que você quer fazer pro resto da sua vida, sendo que a maioria dos adolescentes que estão no ensino médio tem 17, 18 anos. É uma idade muito cedo ainda para a maioria das pessoas escolher o que quer realmente fazer. Então, quais são os conselhos que você dá para os adolescentes que estão nessa fase, lidando com essa pressão acadêmica dos pais, dos professores, ou às vezes até a pressão que ele tem na cabeça dele mesmo? Entendi. Então, a adolescência, ela é uma fase em que você está se descobrindo, procurando se encaixar em certos grupos. E é uma fase que você vem um turbilhão de mudanças. Não só físicas, mas também mudanças sociais, mudanças de interação, percepções do que você gosta, do que você não gosta. E é nessa fase em que vem justamente essa pressão acadêmica. Porque a sociedade em si, ela cobra muito das pessoas, dos jovens, dos adolescentes, que já têm uma vida planejada. Então, o que eu indico é que pare, é um pouco clichê falar isso também, no sentido de respire, dê uma relaxada, se acalma um pouco. Então, vocês podem respirar, planejar o futuro de vocês de uma forma que seja mais confortável. E também o diálogo é muito importante com as pessoas que convivem ao seu redor, principalmente os pais, pessoas responsáveis por esses adolescentes, que é de fazer com que eles compreendam as necessidades de vocês, de falar o que vocês buscam para o seu futuro, quais são os cursos que vocês têm interesse, e ter essa vida planejada não nessa urgência, mas de um modo a pensar no futuro de vocês de uma maneira que seja mais benéfica. Entende? Você me entendendo? Então tá fazendo sentido para vocês? Tá. Assim, a sua mensagem já foi muito sobre como o jovem pode se preparar mentalmente para a vida acadêmica, depois da escola principalmente, já está meio que encaminhado
essa pauta. Eu queria falar agora sobre uma pauta de jovens LGBTQIAPN+, na escola, sua existência e como é sua vivência, sabe? Então, assim, eu sou um garoto trans, tenho 19 anos e sou um garoto trans, e posso assegurar que a vivência de uma pessoa LGBT na escola, no colégio, tanto o ensino fundamental quanto o médio, é difícil. E muitas das vezes ataques ou etc. podem afetar na sua saúde mental e no seu desempenho escolar. Eu queria saber mais de você como que a gente pode fazer para evitar que esse desgaste mental aconteça e prevenir que as suas notas continuem boas, etc. Essas coisas desse tipo. Entendi. Sim, tem a existência, né? E é uma pauta bastante relevante, Sim. Principalmente dentro do contexto escolar também, porque no contexto escolar a gente trabalha muito com a diversidade. Então, a gente tem pessoas de várias faixas etárias, a gente tem pessoas LGBT, QIAPN+, a gente tem pessoas de classe social um pouco mais baixa, pessoas que utilizam da merenda como também a única alimentação. Então, é um ambiente de diversidade. É importante a gente estar ressaltando essa diversidade na escola e falar sobre a questão do preconceito, do que existe nesse ambiente, como bullying. E tudo isso, eles podem levar a questão do chegar até mesmo ao suicídio. Exato. Mas também essas pessoas, elas podem ter ansiedade de desempenho, pode afetar nas suas notas, como você falou. E é interessante a busca pela terapia. Eu, como psicóloga, preciso falar que a busca por um profissional é importante para também trabalhar esses pensamentos, a questão da valorização de si mesmo, trabalhar autoestima, autoconfiança, porque são coisas que a gente precisa trabalhar na gente mesmo para também não permitir que outras pessoas com falas que não devem ser ditas nos afetem diariamente. Então, a busca por uma terapia e tentar se valorizar, validar quem você é, reconhecer que você é importante, reconhecer que a sua história é importante, isso também facilita durante o dia a dia. E também é muito importante estar promovendo eventos como Setembro Amarelo, palestras, campanhas, principalmente esse podcast também, que é uma maneira de a gente levar essa fala, essa visão, essa percepção, não só para a escola, mas também para a sociedade em geral. Com certeza. Eu vejo que hoje em dia a gente tem muito mais LGBTs nas escolas, em todos os cenários, né, da vida. A gente tem mais pessoas que estão se descobrindo ou se aceitando LGBTs. Eles sempre existiram, mas eu acho que eles ficavam muito escondidos, né, pelo preconceito da sociedade. Principalmente nos anos 90. Isso. Aí, hoje em dia, eles estão tomando coragem para se assumir na escola, enfim. Muitos alunos veem a escola como um ambiente que eles podem ser eles mesmos, porque em casa eles não podem. Tem muitas pessoas que são LGBTs e só conta para os amigos ou para as pessoas da escola e mantém isso em sigilo dentro de casa. Mas eu acho que a escola pode ser a escola mais tranquila possível. Ainda vão ter pessoas que vão ser homofóbicas e vai fazer alguma coisa contra aquele jovem LGBT. É isso, né? Sim, infelizmente ainda, independente do que a gente faça, existem pessoas que não conseguem mudar essa percepção. E é um problema bastante grave, né? Porque isso afeta a saúde mental das outras pessoas, afeta a saúde mental, a convivência também. E o futuro desses adolescentes também podem ser afetados com baixa autoestima, dificuldade de comunicação, insegurança. Infelizmente, essas pessoas ainda existem, mas é importante a gente continuar batendo na tecla, continuar lutando, falando sobre isso, falando da necessidade, a importância da aceitação também. Você acha que seria mais fácil a gente tentar, sei lá, mudar a cabeça dessas pessoas homofóbicas ou mudar o nosso pensamento sobre a homofobia? Porque tem muita gente que leva a homofobia, a pessoa LGBT, leva a homofobia muito... Ela leva muito, sabe, pro coração e acaba que ela fica muito mal, ela se deixa levar. E aí algumas cometem suicídio, enfim. Porque não tem como você controlar o que a outra pessoa pensa. Então, principalmente na questão dos pais, a gente fica querendo a aceitação dos pais, e aí muitas vezes não tem, e aí aquele adolescente, ele fica se sentindo mal, enfim. Aí, você acha que teria algum conselho para essas pessoas que não conseguem mudar o pensamento homofóbico, ou tem que mudar o LGBT mesmo, o pensamento do LGBT? Então, como você falou, a gente não consegue controlar a forma como a outra pessoa pensa ou como a outra pessoa vai reagir, agir diante de uma situação. O que a gente pode fazer também
é buscar maneiras de lidar com essa situação. Por exemplo, na terapia a gente trabalha as habilidades sociais de comunicação, uma comunicação mais assertiva. A gente trabalha também a ativação comportamental, por exemplo. Existem jovens que têm dificuldade de conversar com os pais, de expor o que pensa, como se sente. E na terapia a gente trabalha essa assertividade, que tem um método que a gente chama de roleplay, que é você treinar uma situação, seja ela num cenário positivo ou num cenário negativo, para quando chegar de fato no momento em que você precisa conversar com essa pessoa que tem essa dificuldade de aceitação, que não pensa da mesma maneira que você consiga lidar da melhor maneira possível, de uma forma que você vai saber lidar com. Se o cenário for positivo, ótimo, mas se o cenário for de forma negativa, que esse cenário não te afete tanto como você poderia ter sido afetado em determinado momento. Sim, eu já ouvi falar disso. Eu fiz terapia uma época, foi pouco tempo, acho que uns 3 meses só. E lá as minhas psicólogas falaram desse método, né? Tenta pensar na sua cabeça as coisas que podem dar certo e as coisas que podem dar errado, porque aí você já vai estar preparada para isso. Porque eu tinha na minha cabeça só as coisas ruins que podiam acontecer e eu não pensava nas coisas boas. Mas você não acha que isso pode causar ansiedade na pessoa? Com certeza. É muito comum que a gente pese mais para o lado negativo. Isso não só na área acadêmica, mas em todas as áreas da nossa vida. A gente tem, infelizmente, o ser humano tem esse costume de olhar mais para o lado negativo do que para o positivo. E aí, olhar para esse lado negativo pode sim trazer a ansiedade, porque gera os pensamentos que a gente chama de pensamentos disfuncionais. Esses pensamentos, ele distancia a gente de uma realidade e faz com que a gente pense demais no futuro, faça com que a gente pense vai acontecer isso, vai acontecer dessa forma, e a gente vai generalizando para todas as situações que a gente vai vivenciando. Então, esses pensamentos, que também são os pensamentos automáticos, que eles vão surgindo na nossa cabeça, eles fazem com que a gente possa, sim, desenvolver uma ansiedade devido a pensar mais para esse lado negativo, não valorizar o positivo. Por exemplo, a gente tem 5 atividades no dia. E dessas 5 atividades, a gente acerta 3. Mas o que vai pesar pra gente são aquelas 2 que a gente não conseguiu fazer. Então, é comum que a gente pese mais para o lado negativo e esqueça do positivo mesmo. Certo. Isso já entra um pouco na próxima pauta, né? Que é redes sociais e o que isso afeta nos adolescentes. Porque também a rede social é um ambiente muito hostil. Digamos que não tem uma... Como é que se fala? Esqueci a palavra. Vistoria? Não é vistoria. Pode ser vistoria. Não tem alguém controlando o que as pessoas vão falar nas redes sociais. Não tem nenhuma lei. Exatamente, não tem nenhuma lei essas coisas. Pra vistoriar. Então acaba que muitas pessoas são ofendidas pelas redes sociais. E hoje em dia também é muito comum que crianças de, 12 anos ou menos estejam nas redes sociais. Não eram pra elas estar ali, mas elas estão por vários motivos. Porque os pais não têm tempo pra ficar com elas em casa, porque elas usam, escondido às vezes, por diversos motivos. E aí acaba que as redes sociais se tornam um ambiente que não é muito seguro para crianças e adolescentes. Então, qual é o seu conselho para aqueles pais que não conseguem manter os filhos fora da tela, para eles manterem esse ambiente o mais saudável possível? Então, como você falou, hoje em dia todo mundo está tendo muito acesso às redes sociais de uma forma muito precoce, né? Que a gente chama da adultização precoce, que as crianças elas têm acesso à rede social muito cedo e desde muito pequenas assistem filmes que talvez nem sejam para a idade delas. Então a gente infelizmente enfrenta esse problema na sociedade. As redes sociais, como você falou, ele é um ambiente assim bastante vasto, né? É amplo. A gente vê diversas coisas todo dia, diariamente. É um ambiente que pode gerar a comparação, faz com que esse adolescente ele tenha ali como, por exemplo, viu uma imagem de uma pessoa com uma realidade totalmente diferente, com um dia a dia totalmente diferente, e aí começa a se comparar em relação à vida de uma outra pessoa. E a rede social, ela infelizmente proporciona isso para muitas pessoas. E como você falou, a questão das crianças e adolescentes terem esse acesso à rede social precoce é sim um problema bastante presente na nossa sociedade, e seria muito mais interessante se esses pais fiscalizassem o que essas crianças assistem e também dessem um limite de idade. Por exemplo, eu, usando a minha vivência, eu vim ter um celular a partir dos meus 14 anos de idade, que também é uma idade um pouco cedo, né, digamos assim.
Mas é muito interessante que os pais fiscalizem, tomem cuidado. Se essa criança precisa de um celular para se comunicar hoje em dia, porque também a gente entende que, por exemplo, uma criança vai para a escola, volta para casa sozinha, às vezes precisa dessa comunicação. Então, é importante também a fiscalização do que essa criança tem acesso nas redes sociais. Sim, tem um aplicativo chamado Family Link que controla o tempo que os alunos ficam no celular e controla outras coisas, tipo, os aplicativos que ele pode baixar. Tudo que ele pode acessar. Tudo que ele pode acessar, precisa da autorização dos pais, essas coisas. Meu irmão, inclusive, ele usa esse aplicativo, só que acaba que a minha mãe não tem muito esse controle, porque ele fala, mãe, aumenta 10 minutos, e ela aumenta. Então, assim, ela não tem muito critério. Você acha que o Family Link, ele é suficiente para vistoriar o que a criança acessa, ou ainda precisa de outra ferramenta? Então, ele pode não ser suficiente, porque, por exemplo, os pais têm ali o acesso, mas talvez não olhem com tanta frequência. Então, seria interessante que esses pais, além desse acesso ao celular, do uso dessa tecnologia, a tecnologia também está aí a nosso favor, né? A gente, usando da maneira correta, da maneira mais adequada, ela pode trazer um benefício para o nosso dia a dia. Então, além do uso dessa tecnologia, é importante também estar ali em cima. Por exemplo, o que você está vendo? Que filme é esse que você está assistindo? Fazer essas perguntas, não só confiar, eu tenho acesso pelo link. Recentemente teve na internet uma polêmica aí da adultização, né? Sim. Precoce, que surgiu com o Felca. O vídeo do Felca. Exatamente. Muita gente ficou a favor dele, mas muita gente começou a falar que, por que essa pauta só está vindo à tona agora? Várias pessoas já falaram sobre isso e ninguém dá importância. Por que só ele falando agora vocês estão ouvindo? E aí, eu sempre percebi que os adolescentes eles tinham muita comparação nas redes sociais com a vida de outros adolescentes. Porque tem muita adolescente que é produtora de conteúdo, só que muitas vezes vem de uma realidade diferente. Uma realidade onde ela possui mais dinheiro, digamos assim. Elas já são famosas, então elas já têm uma idealização de vida perfeita para as pessoas. E as pessoas ficam se comparando, ficam falando, nossa, eu não sou tão bonita quanto essa menina, eu não tenho tantas roupas quanto essa menina. E aí, acaba que gera um problema pra ela e pros familiares. Porque aí, às vezes, ela vai querer comprar uma roupa cara que os familiares não têm como comprar, né? Não tem condição de comprar. E aí, é muito complicado. O que você acha sobre isso? É bastante complicado. Duas coisas que você falou sobre a questão da comparação e também a adultização, que foi relacionado ao que veio através do vídeo do Felca, né? Então, ainda sobre a adultização, sempre foi falado, né? Só que eu acredito que a maneira como as coisas repercutem hoje é muito maior do que pode ser que era antigamente, sabe? Então, muitas mais pessoas estão acessando a internet, muito mais pessoas assistem diversos conteúdos. Então, não é que não era falado, sempre foi uma pauta, mas hoje em dia está tendo muito mais visibilidade do que tinha antes, digamos assim. E a maneira como esse vídeo repercutiu, a forma como foi tratado, as situações em que podem ter sido trazidas nesse vídeo também são informações que podem gerar espanto, podem gerar curiosidade, e aí mais pessoas vão acessando. E em relação à comparação que você falou, sim, existe essa comparação, justamente porque na internet a gente não costuma mostrar estou triste, estou chorando. As pessoas tendem a mostrar coisas felizes. Comprei tal roupa, fui tomar um sorvete em tal lugar, viajei para tal lugar. Então, elas costumam mostrar uma realidade de momentos ali que acontecem na vida dela, e por esses momentos serem postados com frequência, por sempre momentos felizes, pode levar a pessoa a visualizar a vida daquela pessoa como uma vida fácil, uma vida que é sempre uma romantização. Pode ser que perfeita, ela... né? Exatamente. Pode ser que ela tenha, sim, uma vida mais confortável do que uma outra pessoa. Mas será que é só momentos felizes mesmo? E aí a gente acaba se comparando mesmo com a situação dessas pessoas, justamente ver só o que elas querem que a gente veja. Hoje em dia também tem muito uma pressão estética, eu diria, de ficar parecida, de aparência mesmo, com outra pessoa. Porque ela é mais magra, porque ela tem o nariz mais de tal jeito. E aí acaba que muitos adolescentes, eles fazem procedimentos estéticos antes do tempo, que pode afetar a saúde deles, né? Porque eles estão buscando o corpo perfeito, o rosto perfeito, alguma coisa que ele não vai encontrar fazendo procedimentos estéticos, porque eu acho que isso vai dar autoestima da pessoa e não de como ela está de verdade.
Porque você pode ser a pessoa mais bonita do mundo. Se você não tiver autoestima, pra você vai estar horrível. Você vai estar se olhando no espelho, você vai falar, nossa, quero mudar tudo em mim. E realmente, hoje em dia a gente vê bastante casos de pessoas com menos de 18 anos colocando silicone, fazendo harmonização. E é aquela questão dos padrões que são impostos na sociedade. Infelizmente, ainda existe muito essa questão dessa padronização. E quando as pessoas veem isso na internet, gera essa curiosidade, gera como se fosse uma necessidade de ficar parecida, para tentar se encaixar num padrão que é imposto, certo? E aí, infelizmente, acontece realmente muito isso. E o que a gente, enquanto psicóloga, todos os psicólogos buscam, é fazer com que essas pessoas percebam e entendam que elas são valiosas, que a vida delas importa, independente da vida de uma outra pessoa, no sentido de comparação. Por exemplo, se a pessoa tem uma vida de tal forma, a sua não significa que a sua seja menos importante, porque a realidade é diferente, entende? Então, é importante ressaltar isso, nessa questão da comparação, desses padrões que são impostos. Infelizmente, é uma realidade que existe e que a questão da autoestima, da autovalorização, pode sim ser buscada na terapia, que é uma maneira de a gente estar proporcionando essa saúde mental, um melhor bem-estar para essas pessoas. Certo. E dentro do tema de adultização, a gente tem um caso sobre o Felca com o influencer, né, o Ítalo Santos. E a gente vê que o caso da Camilinha, é o nome da garota, que ela se adultizava muito. E que muitas adolescentes se comparavam a ela porque, ela tem um corpo melhor que o meu, ela tem isso melhor que o meu e aquilo melhor que o meu. E a gente vê que a comparação impacta muito na autoestima do adolescente de um jeito que parece que é o fim do mundo, né? Às vezes é uma tempestade em copo d'água você se comparar com alguém. Sendo que na maioria das vezes a gente entra também num tópico sobre a inteligência artificial, que na maioria das vezes, eu acho, que as pessoas estão começando a usar a inteligência artificial para melhorar partes do corpo que são impossíveis ou quase impossíveis de se melhorar com cirurgia. E acaba destruindo a autoestima do adolescente e também o seu corpo, querendo ou não, porque se você vai fazer uma cirurgia tendo 16, 17 anos, você vai se destruir, que o seu corpo não vai conseguir desenvolver com aquele silicone ou etc. Então, eu queria saber do seu lado de profissão, como sendo psicóloga, como que a inteligência artificial atrapalha na autoestima do jovem adulto ou do adolescente hoje em dia, com o poder que ela está tendo hoje em dia. Entendi. Como eu falei, a tecnologia, ela tá aí para quem puder acessar, né? E infelizmente hoje muitas pessoas acessam de forma errônea, acessam para coisas que não são benéficas, tanto para ela quanto para a sociedade. E é interessante reforçar esse uso adequado. Porque a inteligência artificial, a gente tem coisas que a gente não sabe se é realidade ou se realmente foi uma IA, né? Então, é importante a gente estar sempre batendo nessa tecla mesmo, de entender os padrões da sociedade. Não é porque é um padrão imposto que ele precisa ser imposto a mim. E não é porque uma pessoa fez de tal forma que eu também preciso fazer. E aí, quando você fala da questão da pessoa também, ela se auto-adultizar, pode ser comportamentos deles são aprendidos. Então, a gente tem a questão da nossa vivência. Se a gente vê de tal forma, tal pessoa fazendo, se a gente é ensinado a viver dessa forma, a gente acaba aprendendo certos comportamentos. E para uma pessoa que está sempre muito inserida nessa realidade de padrões, de pessoas que fazem harmonização, pessoas que não fazem, e nessa sociedade mais do comparativo, acaba sendo levada a estar fazendo essa mudança. E a IA, a inteligência artificial, infelizmente, ela está sendo usada de forma errônea. Então, é interessante a gente ressaltar a necessidade de adequar o uso. Então, não é que a gente vá acabar com a tecnologia, porque a tecnologia, ela é importante. Cresce com a gente, né? Sem a tecnologia, a gente não estaria aqui fazendo esse podcast, né? Então, o importante é a gente saber usar. Saber para que usar. Certo. Sobre a cobrança, eu queria que você imaginasse um quadro. Tá. Um adolescente tá ali vendo... Porque hoje em dia existem alguns perfis no TikTok que são de homens mais velhos que usam da ferramenta da IA para criar mulheres que são perfeitas. Geralmente loiras, brancas, etc.
E alguns adolescentes se comparam a esse corpo que é artificial, completamente artificial, né? Pra trazer aquilo como seu, querendo se tornar aquilo. Eu queria saber de você como que a gente pode ajudar essa adolescente a evitar essa comparação, essa cobrança de ser perfeita nesse quadro. Entendi. Então, como eu falei logo no início do podcast, a adolescência ela é uma fase em que as pessoas estão se descobrindo e tentando buscar se encaixar em grupos, encaixar na sociedade, ter mais acesso a pessoas que elas consideram como pessoas talvez inalcançáveis, digamos assim. Então, nessa fase da adolescência, existe muito essa questão da comparação, por exemplo, tal pessoa tem um cabelo mais bonito que o meu, tal pessoa usa uma roupa mais bonita que a minha. E aí isso vai gerando nesse adolescente essa busca por esse padrão, digamos assim. E o que a gente pode fazer é fazer com que ele entenda que a fase da adolescência ela é uma fase, sim, de descoberta, mas também ela é uma fase de autorregular-se, é uma fase de autovalorização, descobrir o que gosta, o que não gosta. Não é porque, por exemplo, tal pessoa gosta de usar uma roupa mais apertada que eu também devo usar porque para eu me encaixar naquele grupo. Se eu gosto de uma calça larga, eu vou usar uma calça larga. Isso não vai me tornar menos importante ou menos pessoa do que a outra, sabe? Sim. Então, é importante essa valorização, fazer com que as pessoas elas se enxerguem como valiosas, como que a vida delas são importantes. Saindo um pouco do contexto de inteligência artificial, a gente vê também nas redes sociais que as pessoas, elas tendem a criticar outras pessoas gratuitamente. Por exemplo, alguém posta um vídeo normal, aí a outra, ela se acha no direito de comentar porque o vídeo está na internet, ela se acha no direito de comentar, tipo, nossa, você tá muito gorda, alguma coisa do tipo. Nossa, tem uns comentários que viralizam na internet, assim, falando, meu Deus, umas coisas que vira trend, assim, comentar sendo chato com os outros. Entendi. Você acha que por que as pessoas fazem isso? É algo que falta nelas? É só porque elas querem tirar sarro da outra pessoa? O que você acha que causa que a outra pessoa critique alguém gratuitamente? Entendo. A internet, a gente nunca sabe quem realmente está ali por trás de um computador. A gente não tem como saber quem comentou ou quem deixou de comentar. Eu não posso afirmar que seja por algo que falte nela, mas talvez pode ser também. Algumas pessoas tendem a falar o que vem na cabeça sem nem pensar no impacto que isso vai gerar na vida da outra pessoa. No caso, a gente está falando dos adolescentes, por exemplo, os adolescentes na internet. Alguns adolescentes comentam sobre os outros na internet e não param para pensar no impacto que isso pode gerar. Infelizmente, a gente não consegue ter esse controle do que essa pessoa vai falar ou não. Eu não posso afirmar que seja por algo que falta nela, por inveja, mas pode ser, sim, porque tudo é uma hipótese, né? Então, pode ser que seja algo que falte, algo que ela não goste em si mesma e acaba projetando isso para outra pessoa, porque é mais fácil reconhecer no outro do que em si. Então, são várias causas que podem ser e que não podem ser. O pessoal da produção pediu para perguntar se você quer café. Eu gosto muito de café. Ela quer, traz aí um pouquinho. Alguma coisa pra falar além disso? Não, acho que essa pauta tá tranquila. Sério? Uhum. Ok, então, vamos pra próxima. Próxima pauta, a gente vai falar um pouco sobre relacionamentos e amizades. Certo. A gente sabe que hoje em dia, sempre foi assim, que você ter um ambiente saudável na sua casa é essencial para que você... Obrigada, produção. Para que você possa crescer com a saúde mental estável e tranquila. Só que, infelizmente, em vários casos em famílias aqui no Brasil, não acontece isso. A gente não tem aquele apoio de relacionamento de pai e filho, mãe e filha, irmãos e irmãs, tanto faz. Eu queria saber de você como que a gente pode, um conselho pro pessoal que tá vendo, como que a gente pode melhorar essa relação, estabelecer limites ou estabelecer direitos que você pode ter ou não dentro de casa. Entendi. Então, dentro de casa é uma convivência um tanto que maior do que com outros amigos, né? Então, o que a gente tenta trabalhar é a questão da comunicação assertiva, né? E também do estabelecer limites que você acabou de falar. É importante a gente reconhecer as nossas necessidades, os nossos limites, até onde a gente pode ir, o que faz bem e o que não faz. Isso não só no ambiente com a família, mas também no ambiente com amigos. É muito importante a gente saber dizer não.
saber falar, olha, não gosto de tal coisa, você falou comigo de tal maneira, não de uma forma agressiva, de uma forma que está acusando a outra pessoa, mas de uma forma assertiva. Por exemplo, os pais, às vezes, por questões de criação deles, vêm de uma geração totalmente diferente das que os filhos estão vivendo. Então, eles, como eu falei, os comportamentos são aprendidos. Então, eles podem aprender comportamentos, aprender que aquela maneira de falar é a certa, aprender que aquela maneira de reagir em tal situação é a correta. E isso pode vir, sim, da geração, da maneira como eles foram criados. Mas não é porque eles foram criados dessa forma que podem permanecer o resto da vida assim. As coisas vão evoluindo. Por exemplo, a gente aqui, nessa época que a gente está vivendo, a gente aprende vários comportamentos e quando for futuramente, a gente pode ver que as coisas mudaram. E não é porque a gente está vivendo em uma época diferente que a gente não possa mudar, ter novas percepções. Tudo que comportamento, a gente aprende a pensar, se a gente aprende uma vez, a gente pode sim reaprender, né? Então, é interessante tentar trazer, não só para os pais, mas também para os amigos, para as pessoas que vocês convivem, tanto de casa quanto fora, as suas necessidades, suas limitações, falar, olha, não gostei da maneira como você falou comigo, me senti de tal maneira, você acabou me ofendendo. Pode ser que aquela pessoa nem perceba também que ela está te ofendendo, mas é importante você falar para ela, porque se não é dito, talvez a pessoa nem perceba, certo? Isso não só com os pais, mas também com os amigos. Dentro de casa, o diálogo, eu sempre falo que o diálogo é a melhor maneira de tentar chegar a uma solução. Existe uma forma da pessoa não querer ouvir. E aí a gente não pode controlar a reação da outra pessoa ou a maneira como essa outra pessoa vai entender. Mas é importante você reconhecer que você está fazendo o seu papel enquanto ser humano e também valorizando, aceitando quem você é e também se impondo. Porque a maneira como você vai falando, vai repetindo, pode chegar assim um momento em que a pessoa para e pensa, nossa, por exemplo, está falando sobre a comparação, tô falando muito comparando ela com outra pessoa, tô falando da roupa que ela veste, e ela tá sempre falando pra mim que não gosta dessa comparação. Pode sim chegar um momento em que a pessoa perceba que o que ela tá falando tá te afetando, talvez de imediato perceba, talvez demore um pouco mais, mas é importante você ficar sempre ressaltando, colocando seus limites. Sim, eu acho que a família é meio que o que faz a gente pensar a maioria das coisas que a gente pensa hoje, porque muitas das coisas vai de criação, algo que talvez você nem perceba que tá mudando o seu jeito de ser. Lá na frente alguém te fala, você é de tal forma porque a sua mãe era assim quando era criança também. E aí isso vai passando de geração em geração. Por exemplo, seu pai trabalhou muito quando ele era criança, aí ele vai querer que você trabalhe também porque ele aprendeu que aquela é a maneira certa, que você trabalhe também. E ele foi ensinado assim, ele vai aprender assim, ele vai ensinar assim, né, também. E aí acaba que os filhos crescem com os mesmos traumas, digamos assim, que os pais. O que você recomenda para que haja a quebrança desse ciclo? Nossa senhora, o que aconteceu? Algum problema que passou já. Parte. Então, é como eu falei, tem essa questão desse padrão que vai se repetindo, né? A maneira como as pessoas são ensinadas, elas ensinam também. E a gente aprende por imitação, a gente aprende por repetição. Então, por exemplo, se você repete sempre o mesmo comportamento, é sempre a mesma frequência de fala, da forma de falar com você acaba aprendendo que aquilo é o comportamento que você vai refletir na sociedade, refletir com outras pessoas. Então, é justamente tentar quebrar esse padrão. Por exemplo, se uma pessoa grita com você, se uma pessoa ela não sabe conversar e você convive diariamente com isso, você entende que isso não é benéfico para você, qual a maneira que você pode buscar resolver isso e você pode tentar quebrar o padrão. Por exemplo, ao invés de você chegar gritando, você vai falar de uma maneira mais assertiva. Por exemplo, a pessoa chegou, você fez isso, fez aquilo, e talvez você não goste da forma como a pessoa tá falando com você. Você pode chegar, olha, não gostei da maneira como você falou comigo, não me senti bem. A gente pode conversar, porque de certa forma conversar sempre vai ser uma das melhores opções. Às vezes a gente nasce num lar que é muito dirigido pela raiva, entende? Então, às vezes é muito difícil ter essa conversa. Aí eu queria saber o que o adolescente, o jovem, a criança, até às vezes, pode fazer quando você tá num lar que só a raiva comanda, só a gritaria comanda, só muitas das vezes você só fica xingando que resolve. Então, é o meu caso, na minha família é desse jeito, e às vezes só a conversa por si não resolve. Eu queria saber o que outras pessoas como eu podem fazer dentro de casa. Entendi.
Então, infelizmente existem sim famílias que são um pouco disfuncionais, né, que a gente fala. E às vezes a conversa pode, sim, não resolver, mas também pode. E o que acontece? A gente não tem como mudar a cabeça de uma outra pessoa sem que ela queira mudar por si. Porque, por exemplo, não é porque ela talvez vai perceber, e se ela não quiser mudar o comportamento dela, não tem como você mudar ela por ela mesma, a não ser que ela queira agir diferente, né? Sim. Então, às vezes, infelizmente a conversa ela pode sim não ser suficiente, mas aí a gente pode ver a maneira de lidar com isso. Por exemplo, se dentro de casa é sempre muito conflitante e aí acaba também reagindo. Você pode tentar se retirar do ambiente. Não estou falando no sentido de sair de casa, né? Mas estou falando no sentido de, por exemplo, um ambiente que está sempre muita gritaria e aí ao invés de você retribuir a gritaria, não é para você se calar, mas também não é para você se anular. Entende? Por exemplo, para deixar de falar o que incomoda, deixar de colocar os seus limites. Às vezes a conversa pode sim funcionar, mas infelizmente ela também pode não funcionar, né? Que existem muitas famílias assim. Mas é fazer essa tentativa de mudar o ambiente a partir de você. Certo. Então, você falou sobre sair de casa e eu acho que às vezes a melhor solução, querendo ou não, por mais que você ame seus familiares e as pessoas que estão em sua volta, eu acho que às vezes a melhor solução para você fugir de um ambiente tóxico é sair dele e morar sozinho. Só que eu acho que morar sozinho, tendo esse cenário, às vezes pode ser muito desafiador para alguém que sempre cresceu em um ambiente que sempre houve muito barulho, muita agonia, vamos dizer assim, ir para um lugar que você está sozinho e é sempre silêncio, pode ser meio que torturante, eu acho. Entendi. Então, como eu falei dos comportamentos aprendidos. A maneira como a gente aprende a ter comportamentos, a gente também aprende a conviver. E aí, às vezes, a gente está tão acostumado por mais que seja desconfortável, você se acomoda com aquele ambiente, porque é o que você se acostumou a conviver. E aí, quando você passa para um ambiente totalmente diferente, um ambiente que não é da mesma forma como você convivia antes, isso pode sim causar estranheza. Mas não é porque é estranho que você não consiga lidar. Entendi. Essa é uma mensagem para quem tá saindo de casa agora, tá saindo de um lar tóxico. É uma mensagem para eles? Então, a questão do sair de casa depende muito da realidade de cada pessoa. Não posso falar, olha, se o ambiente é tóxico, saia. Porque depende muito dessa realidade. Por exemplo, a gente está falando de adolescentes. Adolescentes que estão iniciando a vida, estão começando a construir o seu futuro agora. Por exemplo, tem adolescentes que podem sair da escola e vão começar a trabalhar, mas tem adolescentes que querem estudar, querem fazer uma faculdade. Então, vai depender muito da realidade. Não é que eu não posso falar, olha, se tá ruim, é só sair. Então, vai depender da realidade, porque sair de casa também não é fácil. É uma responsabilidade. E aí a gente fala também dessa questão que entra um pouco nessa adultização, que, por exemplo, no sentido de um adolescente sair de casa muito cedo para trabalhar, começar a construir a vida porque o ambiente é tóxico. Então, não é que você não deva sair de um ambiente, mas também tem que ponderar o que vai ser benéfico e o que não vai ser, a depender da situação que você viva. Esse podcast, a ideia dele surgiu por causa de uma conversa que a gente estava tendo em sala de aula. E era aula de matemática. A gente tem um professor que ele estava passando a aula, mas a gente já tinha feito o que ele tinha pedido para fazer. Então, a gente ficou conversando, nosso grupo de amigos, e a gente chegou na pauta de família, né? A gente começou a falar sobre as nossas vivências. Alguns dos nossos amigos falaram que não tinham pai presente em casa, então eles não tinham essa figura paterna. E aí acaba que isso afeta muito a criança, porque, por exemplo, Dia dos Pais na escola, não tem o pai presente lá. No Dia dos Pais está todo mundo, todos os seus amiguinhos com pai, você sem pai. Então aquilo já gera uma frustração na criança. Ela nem sabe o significado dos sentimentos dela, mas aquilo pode gerar um trauma que talvez ela nem entenda que é um trauma. Mas lá no futuro ela vai ver os efeitos disso, né? E aí tem esse cenário caótico. A maioria das vezes, quando você tem um cenário caótico criança, você vai ter ele adolescente também. Então, muitos jovens não conseguem falar com os pais, não conseguem ter esse diálogo. Às vezes não tem a presença do pai, a mãe trabalha fora, enfim. Ele não tem com quem conversar. Aí ele vai conversar com os amigos dele. Às vezes os amigos não entendem. Falam assim, como assim? É só você fazer tal coisa que esse problema resolve. Mas às vezes não é. Porque às vezes os adolescentes eles têm uma tendência a achar que tudo é mais complicado
do que é, na realidade. Partindo de onde a gente estava falando, a infância, ela é primordial, né? Viver essa fase da infância. Porque é na infância que a gente vai começar a ter essa autorregulação, a compreender as nossas emoções, a compreender a maneira como essas emoções afetam o nosso dia a dia, o nosso comportamento. E como você falou, às vezes essas crianças nascem em famílias que não têm o pai presente, né? E a família, ela é o primeiro contato dessa criança com o mundo. Então, a maneira como ela é recebida pode sim impactar na vida, tanto na infância quanto na adolescência ou vida adulta. E aí, a maneira como ela percebe. E dentro da minha abordagem, que é a terapia cognitivo-comportamental, a gente vai levar muito em consideração a maneira como essa pessoa se percebe o mundo, percebe o futuro. E hoje em dia a gente tem a terapia infantil, né, que também essas crianças elas podem estar fazendo esse acompanhamento. A terapia não é só para identificar se essa criança ela tem algum transtorno, se ela é TDAH, se é TOD ou qualquer outro transtorno. Ela também é uma terapia onde a pessoa vai aprender a se reconhecer enquanto pessoa, a reconhecer as suas necessidades, entender as suas emoções. Tanto na terapia infantil, hoje eu trabalho com crianças também, né? Então, tanto na terapia infantil, como também na adolescência. E é muito importante levar essas crianças para terapia, não só para, por exemplo, meu filho, percebo que ele é bastante agitado, será que é um TDAH? Porque não necessariamente vai ser, entende? Não necessariamente vai ser um transtorno. A gente tem que ter muito cuidado ao falar que uma criança ou outra pessoa de outra faixa etária de idade, ela tem um determinado transtorno, porque um transtorno é para a vida inteira. Então, é muito mais interessante a gente tentar entender o caso dessa pessoa, o que levou essa pessoa a pensar de tal forma, como ela entende as emoções. E nesse cenário da criança que não tem um pai presente, é tentar fazer com que essa criança entenda a ausência desse pai e fazer com que ela lide de uma maneira mais assertiva, de uma maneira mais benéfica para ela, para que futuramente ela entenda o que houve nessa infância e consiga construir uma vida mais saudável. Eu tenho várias coisas aqui pra falar e eu não sei nem como é que eu vou falar tudo isso. Pode Mas, falar, enfim, tempo a gente tem. Eu já ouvi muita gente falando que às vezes quando a criança é muito agitada ou, sei lá, ela faz muita coisa que não é agradável aos olhos dos pais, tipo, quebra muitas coisas, xinga os coleguinhas na escola, bate nos coleguinhas. Às vezes a criança faz isso não porque ela tem algum transtorno, mas sim porque ela tá tentando chamar a atenção dos pais que não são muito presentes. Ou porque trabalham muito, ou porque, sei lá, não tem tempo pra criança em si. Alguma coisa assim, desse gênero. E aí, como que os pais vão identificar quando é que a criança tá querendo chamar a atenção, digamos assim, e quando é algum transtorno? Entendi. Qual a idade que você acha exata pra colocar a criança na terapia? Existe essa idade? Então, por exemplo, hoje eu atendo a partir dos 7 anos, mas as crianças elas podem ser levadas para terapia dos 4 ou 5 anos, porque é uma idade que ela está começando ali a perceber algumas coisas, está aprendendo, né? Então, vai depender da abordagem e também no caso do trabalho da psicóloga, se ela atende crianças tal a partir de 4 idade, a partir de 5, de 4 anos, né, a partir de 5, a partir de 7, isso vai depender do trabalho dela. Mas é interessante que essa mãe, ela perceba as alterações de comportamento, não só a mãe, né, mas também o pai presente. A gente fala isso para poder perceber mesmo esse comportamento, porque, por exemplo, uma criança que ela era quieta, ela tinha boas notas, ela interagia com todo mundo e do nada, essa criança, ela começa a ter alterações de comportamento. Ela passa a ser mais irritada, ela chora com bastante frequência, as notas caem na escola. Então é interessante ver essas alterações de comportamento, essas alterações que têm acontecido no dia a dia dessa criança, para a gente tentar entender o porquê disso e tentar intervir de uma forma que vai trazer um benefício para essa criança. Responde? Respondeu, entendi. Tem algumas pessoas que não têm condição financeira ou não têm tempo livre para levar as crianças na terapia, né? Hoje em dia, eu acho que às vezes a terapia pode não ser algo acessível para as pessoas que não têm condição financeira. Tem sim alguns lugares que cobram mais barato, ou então tem o SUS, né? Que tem psicólogos lá também, mas às vezes as pessoas não têm conhecimento sobre isso. E, sei lá, acham que são muito burocráticos fazer as coisas. Então, o que você recomenda para os pais fazerem dentro de casa com seus filhos para que eles não tenham traumas tão pesados no futuro?
Então, infelizmente, a terapia ainda também é um pouco inacessível para algumas pessoas, né? Como você falou, tem o SUS, mas também tem a questão de vaga, então é todo realmente um pouco de burocracia. E é importante a gente reforçar que existe esse atendimento, porque, como você falou, algumas pessoas não sabem da existência e também outras pessoas acabam não valorizando a psicologia em si. Infelizmente, ainda é uma profissão muito desvalorizada. E dentro de casa, com esses pais, eles percebam essas alterações de comportamento, é importante que essa criança ela seja ouvida, que ela seja escutada, esses pais prestem atenção nessa criança, entenda por que essa criança está chorando, entenda por que essa criança gosta ou não gosta. Por exemplo, existem casos que a criança ela é filho único e aí acaba que os pais têm mais um filho, então essa criança passa a ter comportamentos diferentes. Por que essa criança está tendo comportamento diferente? Será que ela está se sentindo rejeitada? Será que ela tá com ciúme? E a criança ela tende a não entender muito bem as emoções logo muito cedo, né? Então é importante esses pais estarem atentos e tentar escutar, conversar, explicar para essas crianças, fazer com que elas entendam que não é porque chegou, por exemplo, o exemplo que eu usei no caso de um irmão, não é porque chegou um irmão que ela vai ser menos amada. Então é realmente prestar atenção nessa criança e tentar entender o que está acontecendo com ela. Sim, eu acho que muitas vezes até a rede social influencia essas pessoas a pensarem que terapia é só coisa de doido, digamos assim. Eu vejo muitas vezes na internet que tem uma criança fazendo alguma coisa que é errado na visão, sei lá, da psicologia. Os pais estão gritando com essa criança, o pai está batendo na criança. E aí as pessoas falam, nossa, você está fazendo isso com seu filho, isso é errado. E aí as pessoas falam, não, isso aí é porque a geração mimimi agora, tudo é errado, tudo não pode. Porque eu cresci, meu pai falando isso comigo e fazendo isso comigo, e eu tô bem, eu tô sem nenhum trauma. Você acha que é possível a pessoa crescer em um ambiente disfuncional, digamos assim, e ela crescer sem nenhum trauma? Será que essas pessoas não têm trauma? Ou elas não identificaram? Então, ou não fica aceitam. aí esse questionamento. Então, como no caso dessa criança crescer nesse ambiente, por exemplo, uma criança que cresce num ambiente que é totalmente desestruturado, que tem esses conflitos, ela pode sim crescer uma criança ansiosa, uma criança que pode sim desenvolver depressão, uma criança que pode ter dificuldades futuramente de comunicação, de se aceitar, autoestima. E aí a gente tem que ter esse cuidado com o que é dito postado na internet também, por exemplo, bati no meu filho e porque eu apanhei também. Mas será que quando você apanhou, isso foi benéfico para você? E aí também a questão do comportamento aprendido, né, que a gente falou. Que, por exemplo, a pessoa viveu numa geração em que ela apanhava para saber o que é certo e o que é errado. Hoje em dia ela pode sim ter aprendido o que era certo e era errado, mas será que a melhor forma de ensinar é essa? Então a gente tem que estar sempre ponderando a maneira como a gente fala, a maneira como a gente se comporta. Não que a gente vai parar de ser a gente mesmo, mas é importante a gente tentar prestar atenção na forma como a gente fala e expõe os nossos comportamentos. Sim, e também eu acho que é a questão dos familiares tomarem cuidado, porque às vezes eles acham que é só levar pra terapia e tá tudo bem. Não, meu filho vai pra terapia, então eu posso fazer o que eu quiser com ele, que ele vai saber lidar com isso na terapia. E eu acho que não funciona dessa forma, porque a terapia, ela é algo que vai ajudar o seu filho a entender os seus sentimentos, vai fazer com que ele exponha mais os sentimentos dele, mas não adianta ele ir pra terapia e você estragar, digamos assim, tudo que ele, melhorou na terapia, você estragou com a convivência que ele tem na casa dele. Sim, então, no caso, como por exemplo, eu trabalho com menores de idade, né? E a gente trabalha muito, eu costumo falar que a terapia ela é colaborativa. A gente não é só terceirizar a responsabilidade também é dos pais, porque se essa criança, esse adolescente, ele está sempre num ambiente conflituoso e esse ambiente ele traz essa insegurança, essa ansiedade, na terapia sim a gente vai ajudar, vai tentar ensinar, vai falar com essas pessoas a reconhecer as emoções, a maneira de lidar, mas também a gente também tenta trazer para os pais tudo, claro, a gente sempre vai respeitar a questão do sigilo, não é que, por exemplo, vamos chamar seus pais e vamos falar o que está acontecendo assim, jamais. A gente tem que respeitar essa questão do sigilo, até porque é questão de respeitar o nosso código de ética, respeitar a nossa profissão e respeitar também, principalmente, o nosso paciente. Mas existe a orientação, que é a orientação para os pais, que ela é feita, né? A gente tenta trazer de uma maneira que esses pais entendam a necessidade deles terem essa responsabilidade na vida da criança, desse adolescente, para que esses adolescentes futuramente eles sejam adultos saudáveis, adultos que tenham um bem-estar, que tenham uma regulação emocional.
Bonito, bonito. Dentro desse assunto todo do podcast, a gente está em setembro Sim. amarelo. E a gente não colocou nas pautas para serem faladas aqui, mas eu acho bem importante a gente conversar sobre a prevenção do suicídio na adolescência. Uhum. Nós temos muitos jovens que têm depressão e não sabem lidar, e principalmente pais que não sabem lidar com a depressão dos filhos. Eu queria saber do seu lado, de psicóloga, como que a gente pode ajudar adolescentes que estão em depressão a não chegarem a um ponto extremo, que é o suicídio. Entendi. Por exemplo, no caso, a escola, né, que é o ambiente que a gente está, ela é um ambiente que vocês conseguem perceber quando a pessoa está bem, quando a pessoa não está. Se vocês identificam que tal pessoa ela tem tido mudanças de humor frequentemente, essa pessoa tem mudado, ela tem se isolado mais, ela tem sido uma pessoa que ela diferente do que ela costumava ser, vocês, enquanto adolescentes, enquanto amigos, pessoas que convivem, podem chegar para essa pessoa, perguntar se ela está bem, perguntar o que está acontecendo. É importante a gente demonstrar que se importa, demonstrar que aquela pessoa ela é importante, a vida dela é valiosa e fazer com que essa pessoa busque ajuda, porque às vezes falta um pouco desse apoio. Elas podem acabar se sentindo sozinhas, achar que as pessoas não vão entender ou não percebem como elas estão no dia a dia. Então é importante a gente estar prestando atenção não só na gente, mas também um pouco ao nosso redor com as pessoas que a gente convive. E se a gente identifica que essa pessoa ela precisa de ajuda, o que eu posso fazer para melhorar? Será que uma conversa, um abraço ou indicar uma terapia de uma forma que seja mais acessível? E hoje em dia a gente também tem os canais, né, online, a gente tem atendimentos sociais, a gente tem formas de estar atendendo essa pessoa de uma maneira que seja mais benéfico para ela e que se enquadre na realidade que ela viva. E a gente tem o canal que é o 188, né, que é o CVV, que é uma forma da pessoa que não tem, por exemplo, acesso à terapia naquele momento, a um psicólogo naquele momento, ela tentar expor para fora, colocar para fora o que ela está sentindo naquele momento e o que está passando na cabeça dela. É totalmente gratuito e qualquer pessoa pode estar ligando. Ok. Eu tenho uma pergunta para o pessoal que está assistindo, que é, a ansiedade pode desencadear a depressão, são doenças à parte, etc. Sim. E... Entendi. Entendeu? Entendi. Ah, Pode continuar. A ansiedade pode desencadear a depressão e logo mais o suicídio, infelizmente. E como que a gente pode impedir que a ansiedade, a doença, a ansiedade, desencadeie a depressão e logo mais o suicídio? Entendi. Então, a ansiedade, eu costumo falar que a ansiedade ela também pode ser o medo do desconhecido, né? Sim. E aí, tudo que é muito desconhecido, esses pensamentos negativos, a maneira como a gente idealiza coisas e que talvez pode ou não acontecer, cenários que a gente chama de cenários catastróficos, isso pode sim gerar essa ansiedade. E aí, a ansiedade, como você falou, ela pode sim desencadear a depressão. A depressão, ela pode vir com a ansiedade, que a gente chama dessa comorbidade, né? E como pode ser também só a ansiedade em si. E aí, como que a gente previne isso? A gente previne isso tentando buscar ajuda. Essa ajuda pode ser profissional, às vezes a gente não tem condições de chegar para terapia, mas a gente tem uma pessoa que a gente confia, uma pessoa que a gente sabe que a gente pode conversar. Não vai ser da mesma maneira que um psicólogo profissional que se formou, estudou para aquilo, mas é um apoio importante também, entender que a gente tem sim pessoas ao nosso redor e que essas pessoas podem entender e a maneira como a gente conversa com ela pode sim aliviar um pouco do sofrimento que a gente está tendo naquele momento. Então, uma das maneiras de tentar prevenir isso é buscando, sim, ajuda, buscando apoio de pessoas que vocês sabem que se importam com você, que vocês confiam, e tentar mudar esses pensamentos. A gente, na abordagem que eu trabalho, a gente trabalha muito com a mudança de percepção, a mudança da forma de pensar. Por exemplo, a gente fala da reflexão sempre constante sobre o nosso próprio pensamento. A gente vai pensar sobre o que a gente pensa. Por exemplo, se eu penso muito que a minha vida não é importante, que ninguém se importa comigo, que as pessoas não olham pra mim, não gostam de mim, assim, são pensamentos muito negativos a respeito da gente mesmo. E o que a gente tenta fazer na terapia? É tentar fazer com que essa pessoa perceba, será mesmo que eu não sou importante? Ou essa é uma percepção que eu tenho de mim e que eu venho sempre reforçando ao longo do dia a dia. Mas, às vezes, você conversa com a pessoa e a pessoa vai lá e fala, olha, eu gosto de tal coisa em você. Que talvez você nem percebeu que a outra pessoa gostava e talvez você nem percebeu que era tão legal assim em você. Justamente por esses pensamentos que a gente acaba reforçando no nosso dia a dia. Entendi. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Tá. Com certeza. Tá fazendo.
Eu acho... O nosso professor falou isso, enquanto a gente estava conversando, né? Sobre a questão das famílias e tal. Ele falou, às vezes a pessoa só precisa de um amigo ali pra dar um abraço, falar alguma coisa reconfortante, pra pessoa voltar a ficar bem. E aí a gente chegou no ponto de... E se a pessoa, ela não aceitar a ajuda do amigo? Uhum. Eu sou o amigo, vamos supor. Entendi. Eu sou o amigo da pessoa, aí eu percebo que ela tá um pouco triste, ela não quer conversar, que ela mudou o comportamento dela. E aí eu quero ajudar, eu falo, você pode contar comigo, que eu tô aqui pra você e tal, mas a pessoa não quer se abrir, ela não quer ser ajudada, digamos assim. Como que ela pode ser ajudada? Entendi. Então, às vezes ela pode não querer ser ouvida por essa pessoa amiga, ou ela pode não querer falar com essa pessoa por pensamentos que ela tem de que essa pessoa pode não entender. Ou talvez porque naquele momento também não seja o momento em que ela esteja aberta para conversar. Mas você, enquanto uma pessoa amiga, uma pessoa que percebe, você pode tentar buscar uma ajuda de pessoas que você acredita que se importe com ela. Por exemplo, se em relação com os pais, tentar ver quem é outra pessoa que talvez ela se sinta mais confortável para conversar. Não necessariamente... Por exemplo, se eu me sinto confortável para estar falando com você, talvez você não se sinta confortável para falar comigo. E tudo bem, a gente tem pessoas que a gente se sentem mais à vontade para conversar sobre determinados temas, sobre o que a gente gosta ou não gosta, porque são grupos diferentes, né? Talvez a gente converse mais com uma pessoa sobre roupa, outra mais sobre música, e isso é questão de identificação. E aí você, enquanto amiga, você pode estar tentando fazer esse movimento de talvez não ser você a pessoa que vá conversar ou vai ouvir, mas buscar alguém que possa fazer isso. Sim. Você, como psicóloga, acha que às vezes a pessoa simplesmente desiste de viver e que não tenha nada que alguém possa fazer que vá resolver esse problema? Ou você acha que todos os casos eles têm solução? Então, infelizmente, a gente tem casos que a gente vai trabalhar, a gente tenta ajudar essa pessoa, mas a gente acaba chegando de fato ao suicídio. E talvez não seja porque a gente ajudou menos ou porque a gente não fez, mas porque infelizmente aconteceu. E eu não posso afirmar que essa pessoa desistiu realmente da vida e nada vai poder ajudar. Porque dentro da terapia a gente tenta ajudar, mas talvez outras coisas também podem ter acontecido depois que ela saiu da terapia. A gente nunca vai poder saber se realmente aconteceu ou não. E infelizmente a gente tenta fazer o que a gente estudou para fazer, ajudar da melhor maneira, fazer com que essa pessoa ela perceba, melhore esses pensamentos ansiosos. E aí pode sim que a gente ajude, mas pode ter momentos que infelizmente a gente não consiga ajudar da maneira como a gente gostaria e acaba assim chegando ao suicídio. Infelizmente. Quais são os principais traumas que você acha que um adolescente que tem depressão pode carregar? Porque a depressão ela é algo que não tem cura, né? Uhum. Às vezes a pessoa tá se tratando ali, mas aí ela recai de novo, enfim. É algo que vai e volta. Qual é a principal coisa, assim, que você acha que eles carregam pro resto da vida? Então, não posso afirmar pra você, olha, tal pessoa, porque seria uma generalização de eu falar que toda pessoa que possui depressão, ela vai ter tal sentimento ou vai ter tal trauma. Porque isso depende muito do que levou essa pessoa a desencadear esse sentimento, essas emoções, essa percepção dela. Então, vai depender da realidade que ela vive, vai depender da maneira como ela se percebe, de situações que aconteceram ao redor dela e da forma como ela interpretou essas situações. Certo. Qual o seu conselho para jovens no geral que tá tentando se formar numa faculdade dos sonhos, que quer ter um futuro, mas não sabe por onde começar, que talvez tenha ansiedade, que os pais não compreendem, enfim, o que é que você tem para falar para esses jovens? Então, a adolescência, essa fase de descoberta, é tentar entender mesmo quem você é, tentar buscar essa percepção do que você pode fazer agora, porque eu sempre costumo falar para os meus pacientes que se você quer ter no seu futuro, você precisa começar buscar o que você precisa fazer agora. E aí, por exemplo, se você quer ter uma faculdade, o que você precisa fazer agora? Talvez seja estudar, talvez algumas pessoas não tenham acesso a cursinhos, mas onde eu posso estar estudando? Eu posso pegar um livro na biblioteca pública, por exemplo? O que eu posso estar fazendo para que esse futuro seja mais próximo do que eu idealizei, ou seja, exatamente o que eu idealizei? Entendi. Olha, a gente tem aliás, a Kathleen fez uma pergunta que eu quis adequar a um cenário.
ela perguntou sobre qual é o maior peso que uma pessoa com depressão pode carregar. Eu queria saber qual é o maior peso que um irmão mais velho pode carregar dentro de um cenário em que ele assumiu muitas responsabilidades de pai muito cedo. Entendi. E aí a gente volta pra adultização, né? Exato. Então, a gente, infelizmente, tem sim realidades que essa criança, ela se torna adulta, esse adolescente, ele se torna adulto muito cedo. Sim. Justamente por essa responsabilidade que acaba sendo colocada sobre ela, né? E aí a gente tem muito essa questão de o que isso vai desencadear nesse adolescente? Será que esse adolescente estava realmente pronto para ter essa responsabilidade? Pode ser que o adolescente futuramente ele desenvolva essa ansiedade, essa dificuldade de perder o controle das situações, no sentido de, por exemplo, tem que estar tudo muito ao controle, tem que estar tudo muito da forma como eu quero que aconteça. Isso pode desencadear diversas coisas que a gente não tem como prever que vai ou não acontecer, mas pode trazer um pouco da ansiedade, de trazer essa responsabilidade muito cedo e essa pessoa acabar pulando aí uma fase da vida que é essa descoberta, esse preparo para a vida adulta, no sentido de também da regulação emocional, de entender um pouco das emoções antes mesmo do que da adolescência passar e aí acabar chegando nessa vida adulta sem esse preparo do que vai acontecer, do que mercado de trabalho, de uma responsabilidade com o irmão mais velho ou com uma criança, e aí acaba pulando um pouco dessa fase de preparação. Muito bem. A gente tem uma última pauta. Sim. Que é... Só um segundo. Situações de violência física ou psicológica, que eu acho que entra muito no assunto de bullying na escola. Vamos entrar no assunto escola, porque a gente está na escola, né? Então eu queria saber de você como que funciona, como poderia funcionar a mente de uma criança ou um pré-adolescente ou adolescente que está no ambiente escolar e sofre muitos ataques psicológicos, como xingamentos ou apelidos inadequados e etc. Como é que fica a mente de uma pessoa e como que a gente pode tratar isso? Como é que a gente pode fazer com que essa criança, esse pré-adolescente ou adolescente melhore e aprenda a lidar com isso mais tarde? Entendi. Realmente existe esse cenário, né? E aí o que acontece? Essa é a questão da frequência, né? Como eu falei, tudo que é muito frequente a gente acaba aprendendo. Se você ouve bastante que você é isso, que você é aquilo, você acaba podendo internalizar isso, que você realmente é uma pessoa de tal forma, da forma como aquela pessoa está falando com você. E aí é importante a gente voltar novamente para a questão da autovalorização, da autoestima, né? Tentar buscar o que é de valor em você, o que você reconhece como importante, o que você reconhece como interessante em você. Para, por exemplo, se você reconhece que você é uma pessoa inteligente, se você reconhece que é uma pessoa esforçada, pessoa que se dedica a tudo que você pretende, uma pessoa bonita, que você gosta da forma como você se veste, então se você se reconhece isso, por que a opinião de uma outra pessoa vai te afetar tanto? Se você se reconhece dessa maneira. E é importante a gente estar sempre reforçando campanhas sobre a questão da violência, sobre que existem vários tipos de violência, não só a violência física, né? Existe a violência psicológica, a violência moral, então é importante a gente estar reforçando através de campanhas, através de palestras de conscientização, através de movimentos na escola mesmo, tentando trazer para esses jovens que estão nessa fase de construção, para que eles cresçam jovens mais conscientes das suas ações, mais conscientes também da forma como eles falam e que isso pode afetar outras pessoas, e também para esses jovens que sofrem bullying, ele entender que aquilo não está certo, que eles podem fazer uma denúncia, que eles podem buscar ajuda e também buscar ajuda não só questão jurídica, né, por exemplo, da denúncia, mas também ajuda psicológica. Sim, eu acho que todas as pessoas estão sujeitas a sofrer algum tipo de violência. Acho que até as pessoas que não sabem o motivo delas poderem sofrer, elas podem sofrer. O Davi, por ser um homem trans, ele pode sofrer violência, homofobia, transfobia. Eu, por ser mulher, eu posso sofrer uma violência. Então, ninguém tá isento disso, né? Eu já vi muita gente na internet falando, ou você é a pessoa que faz bullying, ou você é a pessoa que sofre. Entendi. Só que, a maioria das vezes, a pessoa que sofre, que mais prejudica nessa situação. Ela cresce, talvez se achando uma pessoa ruim, tanto de aparência, quanto de pensamento. Enfim, é muito complicado para, principalmente a criança, saber lidar com essa situação. Sim, com certeza. Porque, como eu falei, né, as pessoas podem acabar internalizando. Nem sempre as pessoas internalizam comentários, mas elas podem sim acabar internalizando comentários negativos de outras pessoas e tomar aquilo como se fosse uma verdade. Sim. Bom,
O nosso tempo já tá acabando. Infelizmente, eu nem vi passar. E como a gente tá em Setembro Amarelo e o podcast é sobre isso, eu queria que você deixasse uma mensagem final. Tipo, que você transmitisse algo pra quem tá assistindo, pra quem tá aqui presente. Uma mensagem sobre o Setembro Amarelo em si e sobre a prevenção do suicídio e como a gente pode lidar com essas coisas. Entendi. Primeiro eu quero agradecer, né, o convite. De nada. Gostei bastante no primeiro podcast, como eu falei, achei muito interessante, gostei de todas as temáticas e para mim é muito importante poder estar falando sobre isso, é muito gratificante também estar trazendo essa pauta numa escola em que contribuiu para a minha formação, porque o meu estágio foi aqui, então para mim é muito bom poder voltar aqui. E em relação ao Setembro Amarelo, eu quero dizer que as pessoas, que todas as vidas importam, que é muito interessante, muito importante que elas entendam isso, percebam que elas são importantes na sociedade, que todas as pessoas têm sim a contribuir com algo na sociedade e que se elas precisarem, se elas não estiverem se sentindo bem, qualquer situação que estejam acontecendo e que elas perceberem que isso tem afetado o seu bem-estar, elas busquem ajuda e que sejam ajudas que vão trazer benefícios, que elas se sintam bem e que tanto no dia a dia, agora na adolescência ou futuramente. Certo. Bom, muito obrigado por ter aceitado o convite. Agradeço. Foi um prazer, a gente ficou muito nervoso preparando tudo aqui. Eu vou confessar pra você que eu fui o mais nervoso aqui, mas foi muito gratificante Desde ontem ter que eu conversado. tava falando, calma, Davi, tá tudo bem. E eu nervoso, porque eu não tava esperando que fosse hoje, mas tudo bem. Foi muito bom estar aqui, ter essa conversa, ter esse diálogo. Você já foi minha psicóloga, infelizmente não é mais, mas eu sinto falta desse momento de conversa de psicólogo e paciente. Então eu queria agradecer você estar aqui e agradecer você por ter tirado um tempinho do seu dia para conversar com a gente e agradecer a quem está assistindo, agradecer a produção que está ali atrás. Importantíssima produção. Então, muito obrigado, pessoal. Eu A tenho gente pede desculpa, né, por qualquer coisa aí, pelos erros técnicos que É deu. a primeira vez de todo mundo aqui. Estamos todos aprendendo juntos. Exatamente. Tudo certo. Eu só teria uma última coisa para falar, que é o fechamento que eu planejei, que é uma frase de uma série que entra muito no tema do nosso podcast de hoje, que é a série 13 Razões Por Quê. Sei qual é. Infelizmente não assisti ainda, mas eu preparei aqui uma frase pro pessoal que tá vendo e para quem tá aqui, que é: o que quer que aconteça, sigam em frente. Só continuem. Escolham viver, porque mesmo no pior dia, tem pessoas que te amam, tem uma música nova para você ouvir, tem alguma coisa que você nunca viu antes, que vai abrir sua mente de sua cabeça de um jeito legal. Mesmo no pior dia, a vida é uma coisa espetacular. Então a gente tá aqui no mês de Setembro Amarelo, prevenção do suicídio, e a gente queria transmitir mais uma mensagem para quem tá assistindo, para quem tá aqui, de que a vida importa. A vida, seja de um animal, de uma planta, a vida humana, toda a vida importa. E esse mês é o símbolo disso. É a prevenção para que nada de ruim aconteça. É o mês para que as pessoas não coloquem uma solução permanente para um problema temporário, que é o suicídio. Então, se cuidem, façam terapia. Tem uma psicóloga bem aqui, vai ter o Instagram dela logo mais. Então, se cuidem e se tratem e vivam. Conversem também. Conversem. Não se fechem, né? Porque nunca, jamais se fecham. Porque a vida é linda, a vida é espetacular. Você pode encontrar alguém que você ama, você pode encontrar amigos, família, em outro lar, outro ciclo. E é isso. Obrigada, gente. Muito obrigado. Foi muito bom estar aqui com vocês. Fechou?